O Yoga Daily publicou mais uma nota daquelas, e são os mesmos nomes. A turma tá repetindo isso sem nenhum lastro, sem nenhuma fala do Flávio Bolsonaro nessa direção. Os dois nomes cotados para ministro da Fazenda de Flávio Bolsonaro, os mesmos nomes que a turminha do Trade T nas redes sociais estão insistindo. Um deles, para ser ministro da Fazenda, Roberto Campos Neto. O cara que fez lobby contra a Magnitsky, que atrapalhou, que jogou contra. Eu acho improvável, viu? Acho muito improvável. O outro nome é o Mansueto, ex-secretário do Tesouro no governo Temer e atual economista-chefe do BTG. Será mesmo, velho? Eu acho improvável, viu? Ainda coloca, né, que outros aliados citam como opção Montesano, mas seria mais cotado para assumir o Banco Central. Flávio tem sido aconselhado a anunciar logo seu futuro ministro da Fazenda. O senador, porém, resiste, o que é visto por parte da Faria Lima como uma dificuldade de Flávio em atrair nomes relevantes para a sua pré-candidatura. Aí é que eu vou falar um negócio, se vocês quiserem acreditar em mim ou não, tanto faz. Um dos motivos que Flávio não vai indicar tão cedo um ministro da Fazenda é que a partir do momento que o Flávio indicar o ministro da Fazenda, a Faria Lima já tem para quem se queixar e pedir compromissos, o ministro da Fazenda. Até então, a Faria Lima, se ela quiser conversar sobre as suas demandas, ela vai ter que falar diretamente com o Flávio. E isso gera agenda, isso gera, né, mídia. Falem mal, mas falem de mim, eventos, encontros. E o Flávio precisa disso, né? E o Flávio sabe, a partir do momento que eu falar isso daqui, ninguém me chama mais pra nada. Vai chamar meu possível ministro, só vai querer falar com ele. Vou tentar transformá-lo em uma figura maior e mais importante que o presidente da República, porque o que o povo quer é direcionar as políticas públicas. E nada a ver disso daqui. Nada a ver. Nada a ver. Mas vamos voltar. Antes de falar do outro trecho da entrevista, tem tudo a ver com essa fala do Renato aqui. Onde estavam Roberto Campos Neto, Gustavo Montesano, Paulo Guedes, Mansueto, né? Nesses últimos anos. Eu não me lembro de um único pronunciamento público em defesa de Bolsonaro. Vocês lembram? Gente, toda a tortura que Bolsonaro está sofrendo, vocês lembram de algum deles falando alguma coisa? Não me lembro de vê-los atuando no mercado financeiro para buscar apoiar Magnitsky. Pelo contrário, o que se viu foi lobby, liderado por essas figuras, contra qualquer iniciativa vinda dos Estados Unidos. Agora surge um boato de indicação. Convenientemente, uma especulação de mercado que parte do próprio BTG e do entorno do Esteves, os mesmos que há anos tentam sequestrar a agenda econômica do país. Quando a família mais precisou, todos viraram as costas. Nenhum oi foi enviado. E essa matéria, nem para ser um pouquinho mais verossímil, eu falo, não, o Adolfo Saxida também é cotado. Porque o Adolfo Saxida, para mim, já foi elogiado aí por pessoas do entorno do Bolsonaro. Não, nem isso. Vamos empar com a barriga. Mas vamos lá. Esse daqui eu quero dar play num trecho. E até falado que eu acho muito difícil algum desses nomes, pelo que o Flávio tá falando aqui, assumam a Fazenda. Porque eu acho que destoam do próprio tom do discurso do Flávio. Olha o que o Flávio falou aqui. De ouvir só um minuto e pouco dessa fala. Percebendo uma boa vontade, ou assim, uma vontade do setor empresarial de participar desse pacto social, a união dos CNPJs em prol do país, em prol do desenvolvimento real da nação, ou ainda é um assunto que não está tão presente nas rodas de conversa, mas você vai pretender chamar pessoas para perto, debater e colocar na ordem do dia? Não, que é óbvio que é fundamental que os empresários, né, que os empreendedores, quem gera emprego no país, dentro do país e também que a gente fazem a nossa balança comercial ser positiva na relação de importação e exportação, eles têm que participar desse processo diretamente, ativamente. Eu ouço muito eles, eu sou também empresário, eu sou advogado, né, além de político, então eu tenho a plena convicção que esse é um projeto que tem que ser construído junto, que eu tô ouvindo de todos eles praticamente, é isso, porque o que é que está unindo todo mundo? É assim, a consciência de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Você vê, quem é o principal ministro da economia do Paraguai? É o Fernando Haddad, que é aqui no Brasil. E o cara aumenta tanta tributação aqui no nosso país, e ele tem carta branca para o tempo inteiro querer taxar todo mundo, e que acaba afastando esses grandes conglomerados empresariais para os países como está acontecendo no Paraguai. Então o presidente do Paraguai, o Penha, deve estar muito feliz com o Haddad aqui no Brasil, e a gente aqui no Brasil pagando preço. Você falou uma coisa interessante, Kim, que eu tenho uma visão diferente do que algumas pessoas do nosso governo tinham, por exemplo, pela Petrobras. Você tocou num ponto-chave, óbvio que as estatais têm que dar superávit, não tem que dar lucro, né, na linguagem mais popular. Mas tem que ter essa preocupação com a parte social. Por que o presidente Bolsonaro pôde... Mas tem que ter essa preocupação com o social. Esse vídeo tá acelerado, não foi que eu acelerei não. Deixa eu até voltar aqui e botar mais devagar. Botar aqui um dinheiro. Interessante, Kim, que eu tenho uma visão diferente do que algumas pessoas do nosso governo tinham, por exemplo, com relação à Petrobras. Você tocou num ponto-chave, que é óbvio que as estatais têm que dar superávit, não tem que dar lucro, né, na linguajar mais popular, mas tem que ter essa preocupação com a parte social. O Flávio falou isso mais de uma vez ao longo da gravação. Eu falei com ele também um pouquinho no pós-gravação. E além de falar isso, ainda teve um determinado momento que o Flávio falou que assim, bicho, ele deixa claro o tempo todo que a iniciativa privada tem um papel crucial
é o início da fala, né? Eu falo, pô, e aí vai ter um pacto social pra gente trabalhar em prol do Brasil? Existe esse entendimento que não é só cada um por si, né? Cada CNPJ por si, mas tem que ter uma união dos CNPJs em prol do país, entender? Cara, a gente tem que nos fortalecer, a indústria nacional como um todo, a indústria, o comércio, os setores produtivos como um todo. E além disso, em determinado momento, fala, cara, o Estado também tem um papel de indutor. E tem, né? Ele fala, cara, liberar crédito específico para determinado tipo de coisa. Gente, olha só, o governo sempre terá algumas linhas de crédito. Sempre terá, não vai desaparecer. Como o governo utiliza isso, aí que são os 500. O Lula vai usar para os amigos do rei. Um governo compromissado com o país vai disponibilizar o que já existe de uma maneira que realmente vai para ajudar a tirar o pé do buraco, fortalecer o setor produtivo. Olha, por exemplo, o Plano Safra. Você acha que o Plano Safra é o quê? O Plano Safra é um programa de crédito do governo subsidiado para fortalecer o agro. Tu acha que é o que cai do céu? Foi esse dinheiro? Veio de onde? O plano foi esse, desde o início. E eu acho que qualquer um desses programas, eles devem sempre ser reanalisados para ver até onde precisa de qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de incentivo, ver se as regras, os critérios realmente estão sendo bem empregados e realmente está chegando no final da linha ou não. Mas colocar, é surreal não conseguir compreender isso. O Flávio demonstra ter essa visão, e acho que seria a visão de centro, né? Não é o Estado máximo gigantesco, comunista, e o Estado vai resolver tudo sozinho. Não. E nem aquele que é muito fácil falar, não, vou aqui lavar as mãos, vou só colocar agências reguladoras, vou colocar CVM, vou fingir que existe uma regulação, quando na verdade o Estado só serve para garantir os benefícios da iniciativa privada. Eu falo, não, também nesse caminho, né, dos liberais malucos. É no meio de campo. Estou no meio de campo. E essa visão do Flávio, para mim, que é uma visão muito mais madura, foi curioso que quando ele falou isso, ele até... Você vê, eu não vou dar play aqui no vídeo, né, mas ele deu uma relaxada assim na cadeira e falou, tem uma visão meio diferente, né? O cara fala até com medo. O cara fala medo, por quê? Porque na direita hoje você não tem liberdade para pensar diferente. Né? Você pensa diferente, a galera te persegue. E quem te persegue te acusa de ser perseguidor. Você tem que pensar como conservador nos costumes, liberal na economia. E para falar um pouco disso e acho que ficar um pouco mais claro, vamos trazer aqui um exemplo rápido do que aconteceu em Portugal ontem. A direita perdeu. A direita em Portugal perdeu. E perdeu. Pô, perdeu feio também, viu? Hoje a eleição em Portugal. Ventura conseguiu um marco histórico, chegando ao segundo turno, não acontecia, sei lá, 40 anos no segundo turno, e alcançando uma sólida base, né, de 30% dos votos. Pode chegar à presidência? Depende dos liberais. Vamos esperar o resultado das urnas e vermos quem que os liberais vão apoiar lá em Portugal. O que aconteceu, tu já sabe, né? A Ventura perdeu. Portugal elege António Seguro como novo presidente. André Ventura teve ainda 34% dos votos contra 66%. Votação histórica. Enfim, novamente o esquerdista. Não interfere muito porque é presidente. O presidente lá é bem simbólico, sabe? O que importa mesmo é o primeiro-ministro. Mas seria importante, né? Mas enfim, acho que o Ventura se consolida. 34% dos votos, está no segundo turno, tem mais votos que os liberais. Eu acho que Portugal mostra para que lado a direita vai caminhar. Aí veja só. Socialista António José Seguro vence eleições presidenciais em Portugal contra a ultradireita. Antes que a campanha fosse praticamente interrompida pelas tempestades, algumas figuras conservadoras do país ibérico demonstraram a rara unidade ao declarar seu apoio ao socialista Seguro, na tentativa de impedir a possibilidade de um presidente de ultradireita. Mas eu pergunto para vocês, será que foram figuras conservadoras ou foram figuras liberais? A imprensa brasileira é uma desgraça, né? Vocês sabem disso. Infelizmente, o Estadão ainda não foi fechado. Vamos olhar algumas páginas dos jornais portugueses. Quem são os sociais, democratas e liberais que apoiam o Seguro? Opa, não são conservadores? São liberais e sociais-democratas? Nossa, quem poderia imaginar, hein? Da esquerda à direita, são vários os apoios que concentram no candidato socialista para a segunda volta das eleições presidenciais. Um dos exemplos foi o Cristóvão Norte do PSD. Optar pela moderação, optar pela sensatez. Parece até Ciro Nogueira falando. É registrar os extremos que corroem o tecido social e minam as instituições. Extremo. Você votou no socialista. Ele não é extremista, é só o André Ventura. É escolher um estilo de exercício do cargo que privilegia o diálogo sobre o monólogo, o argumento sobre o insulto e a busca de consenso sobre a imposição de vontades. O antigo deputado do PSD, que apoiou Luiz Marques Mendes na primeira volta, no primeiro turno, sublinhou: não sou socialista, nunca serei, mas rejeito contribuir para uma sociedade cujo combustível seja intolerância e ressentimento. Não sou de esquerda, nunca serei, mas vou votar na esquerda, vou votar no socialista. Os políticos e comentadores de direita que já se posicionaram com Seguro. Opa, mais uma matéria que não cita conservadores.
São autarcas, deputados, dirigentes históricos do PSD, a CDS e IL. IL é Iniciativa Liberal. E já anunciaram o voto no candidato apoiado pela esquerda. Mais de uma dezena de personalidade de direita ao lado de Seguro na segunda volta, segundo turno. Tá ali, ó. 1/3 dos deputados da IL, históricos do PSD e figuras de peso ligados ao CDS. A lista de apoiantes de direita de Antônio José Seguro continua a crescer, apesar das candidaturas deste lado do espectro de político terem recusado recomendar voto ao socialista. Lavar as mãos. E no Brasil, lavar as mãos. E no Brasil, o que é que vem a turminha fazer? Não. Primeiro turno, eu vou focar no meu estado. Não, Flávio, que se lasque. Esse cara aqui, ele é membro da bancada do Parlamento Europeu dos socialistas e democratas, né? Se você, eu não sei nem por que botar isso daí, porque todo socialista é um democrata. Várias personalidades da direita democrática e liberal, Ciro Nogueira, Kassab, Ratinho Júnior, Tarcísio, já manifestaram publicamente seu apoio a Antônio José Seguro no segundo turno das presidenciais. Estão com isso a prestar um inestimável serviço à nossa democracia constitucional. Sempre discordei da forma como alguma esquerda tratou nos últimos anos os partidos democráticos do espaço político da direita. Isso torna mais admirável o gesto de compromisso com a democracia, agora exibido por numerosas personalidades dessa mesma direita. Sabem que há momentos em que a neutralidade constitui uma indesculpável forma de colaboração com os inimigos da democracia. Seria melhor a esquerda e os liberais pararem com a intimidação do povo. É antidemocrático dizer que quem não está com Seguro é fascista. Aqui foi a única crítica que eu vi, né, no consórcio português. Falando, cara, os liberais se uniram aí, né, com a esquerda e falaram, se você não apoia a esquerda, você é fascista. É a mesma coisa que acontece no Brasil. É a mesma coisa que acontece no Brasil, bicho. Carlos Guimarães Pinto, Cristina Rodrigues e Miguel Morgado analisam os resultados e consequências políticas e as consequências políticas das eleições presidenciais no Linhas Diretas em podcast. Aí veja. Olha quem gostou da vitória dos socialistas. Ursula von der Leyen, a globalista que comanda a União Europeia. Parabéns, Seguro, pela eleição como presidente da República. Os cidadãos portugueses fizeram ouvir a sua voz perante a devastação causada pelas tempestades, demonstraram a notável resiliência democrática. A voz de Portugal na defesa dos nossos valores europeus comuns permanece forte. Tradução. A vassalagem e o alinhamento à agenda globalista da União Europeia permanecerão de pé. Não chegou à presidência a direita soberanista do André Ventura do Partido Chega, o aliado de Eduardo Bolsonaro. Sabe quem também gostou? E já parabenizou a eleição do Seguro? O Lula! O Lula! Lula! Ave Maria! E o Lula disse que foi a vitória da democracia. Mas eu falei que isso aqui ia ajudar a entender um pouco mais sobre o Flávio. Olha isso aqui. Esse é o perfil oficial do Partido Português Iniciativa Liberal. O Partido Português Iniciativa Liberal diz que o André Ventura é socialista. Vem cá, bicho. Parece até perto do português, né? Não vote no André Ventura que é socialista. Vote no socialista. Vamos votar no socialista, amigo do Lula, para derrotar o socialista de direita André Ventura. Aí os liberais colocam, né? André Ventura acaba de se colocar no espaço não socialista, um disparate completo, porque o Ventura é um socialista. Há muitas razões mais graves para nunca votar em Ventura, mas na política econômica, os fatos demonstram que ele é um socialista. Não é um socialista democrático. É por isso. É porque o Seguro é um socialista democrático que respeita Alexandre de Moraes. O André Ventura não. Não respeita. Ele é um socialista revolucionário do estilo caudilho sul-americano. Ave Maria! O Portugal tá usando os exemplos da América do Sul pra criticar. A gente realmente é colônia mesmo, viu? Chamou de colônia. Eu não deixava. Falou, é um colono. Aí, gente, só quero te mostrar os primeiros itens, porque ele é um socialista. E aí você vai entender porque eu fiz questão de dar destaque a esses 2 pontos que o Flávio falou na entrevista. Item 1. O que André Ventura defende? Salário mínimo nos 1.150 euros. O André Ventura acha que o salário mínimo tá pouco, velho. Tem que aumentar. Esse desgraçado, né? Populista. Obviamente ele é comunista, né? Porque o salário mínimo deveria ser mínimo, né? Eu acho que ele tá colocando um valor. E eu tenho umas pessoas que moram em Portugal que assim, o custo de vida aumentou muito, né? Acho que ele tá pensando nisso, cara. As pessoas deveriam ganhar uma quantia pra conseguir se sustentar, né? Não vou votar. O liberal... O que é que os liberais querem no Brasil? Desindexação do salário mínimo, né? Dos benefícios. Ou seja... O salário mínimo pode aumentar, a tua aposentadoria não sobe, o BPC não sobe e outras coisas também não sobem que são atreladas ao salário mínimo. É o mesmo padrão. Liberal odeia pobre em qualquer lugar do mundo, porque pobre é gasto e liberal quer superávit. Aí o segundo ponto, pensões com valor mínimo igual ao salário mínimo. Aí diz a bancarrota imediata do país falência. Como assim?
O aposentado vai ganhar no mínimo o salário mínimo? Não, aqui não, irmão. O aposentado tem que se lascar. Liberais. 3. Taxar lucros excessivos dos... Ah, não, mexeu nos bancos. É muito comunista. Se Rodrigo Constantino vê isso daqui, ele vai ficar maluco. Não toca nos bancos. Né? Ave Maria. André, se inspirou no Trump, né? Se inspirou no Trump. Aí, gente, mexer em banco. Olha, e o 4. Taxar lucros das gasolineiras em 40%, né? Questão dos combustíveis. E tem outra ali, a TAP nacionalizada. A TAP é aquela empresa de aviação. Ele quer nacionalizar a empresa. O Flávio Bolsonaro até falou sobre isso também, né? Porque o Arthur pergunta sobre a Petrobras aumentar o seu escopo e agora também começar a explorar terras raras. E o Flávio fala, cara, depende da empresa aí pública, a gente pode vender, mas também a empresa pode aumentar o escopo, recomprar algumas ações. Flávio Bolsonaro também é um socialista. Por isso que o Flávio falou, eu tenho uma visão assim meio diferente, né? Ficou até com medo de receber pedrada do Constantino. Eu cliquei no perfil. Rapaz, eu nunca me senti tão certo na vida, viu? Gente, esse é o perfil oficial do Partido Liberal Português. Olha a imagem de capa. Acelerar Portugal. Acelera. O acelera nunca fez tanto sentido. Olha, acelera. Liberal, bicho. Liberal. É o problema. Não importa onde quer que seja. É o problema. Não importa onde. Eles são o problema.